Boa noite, senhores vereadores, vereadora, aos nossos funcionários aqui da casa e às pessoas que nos acompanham presentes aqui na sessão de hoje, aqui no plenário. Uma saudação toda especial nessa noite à Associação de Apoio União Pro Vida, que estará fazendo explanação sobre os seus trabalhos. A imprensa presente aqui também e as pessoas que nos acompanham pela internet. Pedindo a proteção de Deus, havendo quórum, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do ano 2019. Peço ao primeiro secretário para leitura da ata, discussão e votação da mesma. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, internautas. Para discussão e votação na sessão de hoje, a ata da 17ª sessão ordinária. A ata da 17ª sessão ordinária do ano 2019 está em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras, concordo e permaneço como se encontra. Foi aprovado e encaminha a mesa para assinatura. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria do expediente. Projetos de lei oriundo do Paço Municipal. Projeto de lei número 13, que atualiza e consolida a legislação municipal que dispõe sobre o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda, CETER e da outras providências. Também do Paço Municipal, projeto de lei número 14, autoriza o Executivo Municipal a proceder à alienação de bens inservíveis através da modalidade de leilão e da outras providências. Projeto de lei número 15, com a súmula, dispõe sobre a aquisição de imóvel e da outras providências. Submetemos à apreciação e homologação dessa colenda da Câmara de Vereadores o primeiro termo aditivo de contrato de repasse 8285/70/2016, Ministério da Cidade e Caixa Econômica, que tem por objetivo alterar o término da vigência contratual dos itens prazos do contrato de repasse 8285/70/2016, Ministério da Cidade e Caixa Econômica, de 14 de junho de 2016, realizado segundo os termos do Programa Planejamento Urbano do Ministério das Cidades. Cordialmente, Eliseu Miba, prefeito municipal. Requerimentos para leitura. O requerimento número 17, que seja concedido na forma regimental o regime de urgência simples ao projeto de lei número 13 de 2019, oriundo do Executivo Municipal, com a súmula, autoriza, ou melhor, que atualiza e consolida a legislação municipal que dispõe sobre o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda, CETER. Requerimento número 18, referente ao projeto de lei número 15, que dispõe sobre a aquisição de imóvel e da outras providências. Correspondências recebidas da Prefeitura de Porto União, em atenção ao ofício 0106, informamos que, com relação às seguintes indicações, indicação da autoria do vereador Fernando Antônio Moreira será encaminhada ao Departamento Jurídico para parecer. Indicação de autoria do vereador Paulo Kowalski será encaminhada ao Departamento Municipal de Trânsito para estudo da viabilidade, execução e solicitação que assim permitir. Cordialmente, Percy Storck, prefeito em exercício. Do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, assunto, orientação aos chefes dos poderes executivo e legislativo dos municípios sobre estratégias do Plano Estadual Municipal de Educação relacionadas à busca ativa de crianças e adolescentes. Do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina,
atendendo o conteúdo no ofício 93, agradecendo o convite efetuado e não vendo necessidade de fazer o uso da vossa tribuna, encaminho as informações que entendo suficientes sobre o recadastramento biométrico em curso nessa 25ª Zona Eleitoral, além de dados adicionais que possam ser objetos de outras dúvidas. A cidade de Porto União conta com 25.546 eleitores, dos quais 15.989 já realizaram a coleta biométrica de identificação, assinatura digitais e fotografia. Esse quantitativo expressa 62,59% do total dos eleitores. Na distribuição pelos bairros, tem-se a seguinte estatística. Segue a estatística dos bairros e interior do município. A primeira observação importante a ser feita é de que, por enquanto, o recadastramento biométrico ocorre de maneira ordinária e voluntária, quer dizer, não é obrigatório. Assim, quem não o fizer poderá votar normalmente nas eleições de 2020 em Porto União. A obrigatoriedade decorre do processo de revisão de eleitorado, ainda sem data prevista para o município. Observando a tabela acima, é necessário frisar os dados referentes ao número de eleitores, principalmente de algumas localidades do interior. Sessões eleitorais com menos de 100 eleitores geram problemas de ordem logística e funcionamento. A convocação de mesários é difícil. Os veteranos, que por muitos anos entregam seus esforços e que merecem toda a nossa consideração e homenagem, preferem que os outros mais novos assumam. Contudo, muitas vezes os jovens reúnem as exigências para o cargo, não moram mais no interior. Num local com poucos eleitores, o universo de convocáveis para mesários é restrito, haja visto o impedimento de parentesco entre os componentes da mesa, a falta de escolaridade, etc. Isso sem mencionar os custos operacionais envolvidos. A Justiça Eleitoral certamente está atenta para as situações peculiares que envolvem a distância e dificuldade de acesso do eleitor para o exercício do seu direito. Contudo, registra-se a boa experiência das agregações das sessões de Despraiado e de Nova Pátria para a sessão de São Pedro do Timbó. Assim, encaminhe-se à Câmara de Vereadores para que auxiliem a Justiça Eleitoral na divulgação do recadastramento biométrico nas comunidades do interior, bem como para a indicação de possíveis agregações. Esclarece em qualquer alteração será procedida de estudo e de comunicação prévia à comunidade, Prefeitura e Câmara de Vereadores, não havendo motivo de alarde. Para alarde. Destaque-se, finalmente, o recadastramento biométrico não é obrigatório, mas é fortemente recomendável que seja feito o quanto antes. Para isso, é imprescindível a apresentação de um documento oficial, válido com foto, comprovante de residência, conta de água, luz, telefone, internet, contrato de aluguel, confirma reconhecida, declaração de matrícula, carteira assinada no município. Não são aceitas declarações. Para alistamento, primeiro título de masculino de 18 anos ou mais é necessária a apresentação de quitação militar. O atendimento é feito no cartório da Rua Matos Costa, 344. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos diariamente no cartório. Cordialmente, João Carlos Franco, juiz eleitoral. Do Sindicato dos Funcionários Públicos de Porto União, expediente encaminhado ao senhor presidente, referente da resposta ao requerimento verbal do vereador Gildo Macelai, matéria bastante extensa, fica à disposição dos senhores vereadores e quem interessar possa na Secretaria da Casa. Esse expediente é encaminhado pelo presidente do sindicato através do presidente Colasso.
Senhor presidente, matéria que continha para o expediente da sessão de hoje. Terminado a leitura do expediente, de imediato, por hora, faço o convite ao senhor Jonas Paulo da Silva Filho, para usar a tribuna pelo tempo de 40 minutos, conforme o combinado. Regimentalmente é 20 minutos, mas a importância do caso, já conversado com a mesa diretora, com o tempo que dispunha. Fique à vontade e de grande valia a presença dos senhores aqui nessa noite. Muito boa noite a todos. Na pessoa do presidente desta casa, nós do União Provida expressamos a nossa satisfação de colocar os nossos pedidos para esta casa. É um pedido de ajuda em coisas que nós não conseguiremos fazer. E eu começo colocando que, a partir do ano 80, a Organização Mundial de Saúde alertava que a depressão mata mais do que o câncer. Hoje, ela progrediu para pior. Nós estamos, hoje, no Brasil, com a mesma avaliação da Organização Mundial de Saúde, que expressa que a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo. E a ansiedade, ela está puxando as pessoas para a depressão. E, consequentemente, é preocupante, porque se a depressão mata, e nós temos um potencial hoje de ansiedade muito maior do que na década de 80, evidentemente por causa da tecnologia, que é importante, entretanto, ela não está sendo bem usada, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de vivenciar as facilidades da tecnologia e não sermos ansiosos. Consequentemente, seremos deprimidos. E a juventude, os jovens e os adolescentes, eles sofrem bastante com isso. Daí a nossa preocupação. O União Provida se instalou aqui na região a partir do ano de 2004. Ficamos até o ano de 2009. Naquela ocasião, usando o nome, a logomarca do Centro de Valorização da Vida, o CVV, onde os voluntários remanescentes daquela época foram formados. Nós tivemos vários cursos. Tem voluntários que cursou o curso básico e mais os 3 cursos de aperfeiçoamento para ser voluntário do CVV. E esse conhecimento nós agregamos agora, nessa nova versão do União Provida, a partir de 2017 para cá. Em 2009, nós paramos por falta de voluntários na região. E agora nós reiniciamos os nossos trabalhos voluntários justamente com esses voluntários remanescentes e formamos já alguns outros voluntários já nessa nova condição. Então, eu vou passar lá nos slides algumas informações que são interessantes para que todos saibam. Por favor.
Como eu disse, o nosso histórico é aquele lá, né, mas nós somos considerados de utilidade pública nas duas casas, de União da Vitória e de Porto União, desde 2007 e 2005. 2005 e 2007. Nós somos considerados de utilidade pública. O nosso trabalho é uma iniciativa da Associação de Apoio União Provida. Tem gente que fala a União Provida. Não é. É um projeto, esse projeto que a gente está tentando colocar, ele é o projeto União Provida. A nossa missão é valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena e, consequentemente, prevenindo o suicídio. São os valores, é a confiança na tendência construtiva da natureza humana, o trabalho voluntário motivado pelo espírito samaritano, de acordo com a proposta de valorização da vida. Esse samaritano não tem nada a ver com questão religiosa. Direção centrada no grupo, o grupo é quem se autodirige, aperfeiçoamento contínuo. Nossos voluntários, todos os meses, eles se reúnem após os cursos, todos os meses nós damos sequência aos nossos estudos, e a nossa visão é a visão de uma sociedade compreensiva, fraterna e solidária. As pessoas vivendo plenamente, tendo o Provida contribuído para isso. Por favor. A nossa área geográfica de atuação, ela é nas duas cidades, União da Vitória e Porto União, isso escrito em estatuto, registrado em cartório, e nos municípios circunvizinhos, para que a gente, por exemplo, tenha que fazer algum deslocamento para atender alguém que nos solicite, ou então levar alguma palestra, a gente está autorizado pelas autoridades para sair do âmbito das duas cidades. Quer dizer, cidades circunvizinhas a gente ainda pode atuar. Isso porque o Centro de Valorização da Vida, que é o serviço referência nacional, ele está instalado a partir de São Paulo e em todas as cidades e as capitais do Brasil e em várias cidades. O nosso princípio fundamental é atender pessoas em crise emocional, interessadas em receber ajuda para alívio e, em especial, como prevenção ao suicídio. Nós não fazemos terapia, ainda que tenhamos no nosso quadro de voluntários pessoas capacitadas como psicólogos, temos pessoas das diversas áreas de atuação no nosso quadro de voluntários, mas as psicólogas que temos no nosso quadro, elas não fazem terapia ali no nosso ambiente de trabalho. Por favor. O embasamento curricular para os atendimentos, cursos, palestras, roda de conversas, ele é feito inspirado na teoria humanista do psicólogo estadunidense Carl Hanson Rogers, atuante na terceira força da psicologia e desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa. Então, essa teoria ela não nos indica para prestar aconselhamento a ninguém. A gente entende que o conselho apropriado para a pessoa está na cabeça dela, que ela conhece toda a história dela. Em 15 minutos, 10 minutos de conversa, não há quem consiga indicar que faça assim ou assado, porque nós estamos em um outro contexto histórico e educacional, religioso, muito diferente daquela pessoa que está necessitando, está em crise emocional. Há um processo que a gente trabalha e a gente procura facilitar o desabafo da pessoa. No momento em que ela desabafa, ela começa a entender os seus dramas, os seus percalços e passa a encontrar o seu próprio caminho.
Os cursos de aperfeiçoamentos, normas, literatura, conhecimentos teóricos e práticos assimilados por alguns dos ex-voluntários do antigo posto CVV de Porto União, Santa Catarina, e também nos postos de Sombrio, Santa Catarina, e da Lapa, no Rio de Janeiro, desde 1980. Esse potencial de conhecimento na arte do saber ouvir, da escutatória, é que nos dá esse respaldo para fazer esses atendimentos. Pois não. O nosso trabalho está em uma das 3 categorias do Serviço de Prevenção ao Suicídio. Está na categoria de humanitário. Tem os outros, religiosos e científicos, que nos inspira muitas vezes com assuntos interessantes, mas, no nosso caso, é humanitário. Nós estamos ao mesmo nível do Centro de Valorização da Vida, embora atuando regionalmente, e temos também os outros congêneres no mundo, né? Os samaritanos de Londres, que começaram na Itália, em Portugal, e por aí vai. Pois não. Não, passou. Em 2004, de 2004 a 2009, a nossa atuação atendeu 6.983 pessoas, envolveram-se nesse trabalho, né? Ora com palestra, ora com a possibilidade de desabafarem conosco. 258 pessoas cursaram e passaram a entender como é que faz esse processo. A vantagem disso é que as pessoas podem, em tese, fazer essa conversação entre familiares, porque a gente não prescreve nada, não tem nada que implique em prescrição de medicamento, nem nada, nem aconselhamento, é apenas um ouvido amigo, provisório, no nosso caso, que se coloca disponível para a pessoa que esteja em crise emocional. Agora, de 2017 a 2019, na atualidade, 58 pessoas cursaram o nosso curso de 30 horas aula. E 40 delas, só 40 conseguiram a aprovação. Pois não. Nós temos, atualmente, 22 voluntários ativos. Nessa nova versão de 2017 para cá, começamos com 30. 22 voluntários estão ativos, né? E nós colocamos ali os atendimentos presenciais no posto. Foram 28 nesse período. Presenciais na Pastoral de Saúde de Porto União. Me parece que é 19, né? Presenciais, emergenciais, itinerantes, é quando os voluntários são chamados, acontece o pedido da pessoa que está necessitada, e só a pessoa necessitada é que a gente atende. Quando ela solicita, não há possibilidade de ninguém dizer vá lá e atenda fulano, ela precisa querer conversar. Então, esses presenciais itinerantes é nessa situação. 37, está certo? 37. Presenciais pós-palestras. Após a gente fazer as palestras, principalmente nas universidades e nas escolas do ensino básico, principalmente, muitas vezes teve pessoas que queriam desabafar e, na totalidade delas, foi com ideação suicida. No telefone fixo é pouco usado, as pessoas usam muito pouco, foram 3 somente, e o celular, 53 atendimentos, através principalmente do WhatsApp. O total de atendimentos, 148, e nesse universo tivemos registrada ideações suicidas
número de 111 pessoas com ideações suicidas. A ideação suicida é quando a pessoa expressa a vontade de suicidar e dá detalhe de como será. As palestras e roda de conversas, nesse período, atendeu a 909 pessoas, está certo? Tá. 909 pessoas. E, nesse período, ocorreram 20 suicídios atendidos pelo Corpo de Bombeiro local, nas duas cidades. Né? Ou, também, a gente precisa considerar que teve inúmeras tentativas de suicídios. Né? E essa tentativa, ela, pela estrutura das duas cidades, aliás, pela estrutura de notificação no Brasil, ela fica muito defasada e a Organização Mundial de Saúde questiona as nossas notificações, porque sempre é subnotificada. As tentativas de suicídio, muitas vezes as pessoas saem disparada com o seu veículo, se jogam atrás de uma carreta ou num precipício e é tido apenas como um acidente, e não como uma tentativa de suicídio, um suicídio consumado. Então, fica prejudicada. A notificação de suicídios é prejudicada. Pois não. E as nossas metas para este ano, ela passa pelo Setembro Amarelo, que se aproxima, que é uma época em que, no mundo, as pessoas se voltam para a prevenção ao suicídio. E nós estamos necessitando de patrocínio para camisetas amarelas. Pretendemos fazer algumas atividades, entre as quais um passeio ciclístico, onde as pessoas portariam essa camiseta, com a logomarca do União Provida e a logomarca do Setembro Amarelo, que é um laço de fita amarelo. Também a gente pede para encaminhar, já que a Câmara de União da Vitória ontem aceitou a nossa proposta e encaminhou, já está bem encaminhada essa situação, concretizada, para iluminação dos monumentos e prédios públicos na cor amarela durante, pelo menos, a primeira quinzena de setembro. Isso, ali está a imagem do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Eu lembro que o ano passado o Palácio do Planalto também ficou em amarelo e por aí vai. Também queremos ampliar os meios, ou pedimos, ou solicitamos, ampliar os meios e formas de divulgação do serviço do União Provida, com foco no público-alvo. Isso significa dizer o seguinte, que a gente tem um tripé para funcionar. São os voluntários, a estrutura e a divulgação. Os dois primeiros nós temos e administramos de alguma forma. Mas a divulgação é mais complicada porque é caro e nós não temos condição. Então, a gente pede ao poder público que, no caso das pontes, aquela ponte ali, ela é em Vitória do Espírito Santo. O poder público interfira para que tenha nas pontes, que aqui também é usada para o suicídio, alguma placa naquele sentido ali, só que com a nossa logomarca aqui, para que as pessoas usem o que está mais perto. O CVV também é possível a pessoa usar e a gente motiva para que as pessoas usem o CVV. Entretanto, a fila é nacional. Para a pessoa atender, entra num sistema de telefone que ele vai, à medida que as pessoas vão falando, aí a pessoa vai chegando mais perto. Tendo alguém aqui que atenda mais perto e presencialmente, o CVV não tem condição de atender presencialmente. E tem gente que prefere presencialmente. Então, a gente se coloca disponível.
tendo uma placa ali, né, motivadora para que a pessoa valorize a própria vida ou informe a ela a respeito do nosso trabalho, acho que é de grande valia. Nós achamos que é de grande valia. Também tem outras providências no aspecto da arquitetura, né, que é interessante e, pelo que nos foi prometido lá em União da Vitória, há essa possibilidade de se colocar alguns anteparos nas pontes para que as pessoas dificultem mais. A gente não tem a ilusão de impedir, mas dificultar um pouco mais, que está muito fácil. A pessoa está em dificuldade emocional e ela chega ali, pula e pronto. Se colocar mais dificuldade, aí a gente não oferece, a gente, município, não oferece essa oportunidade de mão beijada para as pessoas. Pois não. Lá tem outro exemplo, né, 2 exemplos. E tem também uma lembrança que a gente coloca para que a mídia local use a cartilha Comportamento Suicida Conhecer para Prevenir, da lavra da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, que orienta a mídia para que a notícia não se torne uma inspiração para as pessoas que estão passando por dificuldade e se matar. Quando se coloca na mídia uma pessoa enforcada, ou uma pessoa com um tiro, ou então insinua com desenho uma forca, isso daí inspira a pessoa a se matar. Então, é interessante, e tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria quanto a Organização Mundial de Saúde, elas têm documentos que orientam para que a mídia faça a coisa dentro de um protocolo e não se torne um fator de motivação para as pessoas que estão querendo se matar. É isso que eu teria a dizer e estou à disposição de quem quiser fazer alguma pergunta. Eu gostaria de iniciar pelo vereador Fernando. Se solicita alguma pergunta, alguma... Bom, boa noite, senhores vereadores, público presente, o pessoal da União Provida aí, quero dar os meus parabéns pela iniciativa de vocês, pela continuidade desse trabalho que vocês vêm fazendo, muito importante, né? E o problema, vamos falar assim, não sei se é doença, o que é mental, eu acho que é a pior que existe, né? Vamos falar assim. Porque é uma coisa assim que não se domina, né? Às vezes nem com medicamento, né? E hoje, que nem você falou, o brasileiro é muito ansioso, né? E a internet, as pessoas comparando a vida que tem com a vida dos outros, tudo isso está gerando parece que uma afobação, né? E até o número de 2019 de 20 suicidas, né? Nas nossas cidades aqui, é um número bem assustador, né? Bem assustador. Eu fui proponente de uma lei do Setembro Amarelo no ano passado, inclusive a Câmara aprovou unanimemente para a campanha. Então, já é legal, em Porto União, a campanha do Setembro Amarelo agora, já, para esse ano de 2019. Então, aprovamos unanimemente aqui, sabe? Alguma pergunta que eu tenho assim, ó. Existe uma forma de um plantão de vocês para ajuda? Vocês fazem uma espécie de plantão? Porque isso é 24 horas, né? Uma pessoa pode estar tendo a intenção de cometer o suicídio 2 da manhã, 11 da noite, 11 da manhã, sei lá. Não tem horário para isso. Existe uma forma de um plantão, um número de apoio? Existe isso? Número de apoio? Número de telefone que apoia. Estava na tela lá. É 24 horas? Como é que funciona? Como que vocês... Não é. Infelizmente, no nosso caso, não é, por falta de voluntários. Né? O ideal seria que nós tivéssemos cerca de 80 voluntários para isso acontecer.
que nós sabemos que, durante a madrugada, a solidão bate forte e as pessoas que estão passando por essa situação e não conseguem resiliência para superar, né, elas tendem a praticar o ato suicida ou cogitar dele. Num público nesse tamanho aqui, a Organização Mundial de Saúde diz que, no mínimo, 7 pessoas daqui já cogitaram de sair pela vida através do suicídio. Cogitaram apenas, mas não mantiveram a ideação suicida. Pensaram, mas deixaram de lado. Isso é normal acontecer no ser humano. Entretanto, a continuidade disso é que é preocupante. E no município de Porto União, eu vou me estender mais um pouco, me permita, no município de Porto União, as escolas de nível básico, elas estão, na minha concepção, mais do que amarelo no alerta. A ideação suicida dos jovens e adolescentes, da criança praticamente, e adolescentes é imensa. Os senhores não têm ideia do que é que pode estar ocorrendo. É uma bomba relógio isso aqui. Eu não sei por que é a razão, mas a gente tem conhecimento, a pessoa fala para a gente que quer se matar. O que tem de jovem aqui com automutilação é uma imensidão. A gente está muito preocupado com isso, a gente não consegue motivar o jovem para nos procurar, raros são os que vão, porque tem a questão do sigilo para eles, que é muito importante, eles temem alguma coisa, e justamente essa divulgação, que eu falei há pouco, precisa de alguém especializado em fazer uma divulgação que motive esse jovem a nos procurar. Eles não procuram nem os psicólogos que têm disponíveis. E os psicólogos que têm disponíveis, eles não conseguem atender a demanda. No último fórum de debate sobre o suicídio que teve aqui no município, um só psicólogo verbalizou de público que só no consultório dele foram, de janeiro a abril, cerca de 1.000 pessoas verbalizaram ideação suicida. Só um psicólogo. Isso não é brincadeira. É uma coisa grave, seríssima, e que nós precisamos da ajuda do poder público e de entender que isso é uma coisa grave e séria. Eu tenho, a senhorita lá me perguntou se tem um vídeo, eu tenho um vídeo aí que fala a respeito da depressão, né? É um vídeo pequeno, de 3 minutos, que fala a respeito da depressão. Se puder colocar, está aí. Então, a depressão, e vai dizer no vídeo, a depressão não é frescura. Ela é uma coisa grave e que a gente precisa entender como uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde, de consequências gravíssimas. Porque depois que a pessoa se enlaça na depressão, ela não consegue sair fácil, não. É muito complicado. Se der, por favor. Vai rodar. Tá bom, então, estou à disposição. Enquanto organiza ali o vídeo, o vereador Hélio, por lá, ordem. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, mesa, os vereadores, as pessoas que nos dão a honra da presença, e quero parabenizar por tão brilhante projeto que, em partes, não precisaria haver se a sociedade tivesse mais equilibrada, digamos assim, né, se não fosse tanta ansiedade, essa loucura que esse mundo nos colocou hoje, né? Alguns anos atrás, eu, quando presidente da instituição APADAF, nós fizemos um trabalho, na época, de solicitação, inclusive, de móveis e utensílios para uma instituição pró-vida de São Paulo.
é essa mesma, isso fazem mais de 20 anos. Não. A minha dúvida é, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O nosso União Provida é daqui da cidade. Eu sei qual é esse daí, mas não tem nada a ver com o nosso trabalho. O trabalho voluntário é bem interessante também. Mas, enfim, aproveitando, né, uma vez nós pensamos, aqui tentamos já, de criar uma agência não de reportagem, uma agência que pudesse mostrar os trabalhos que a sociedade necessita, através do poder legislativo. Nós sabemos que o Estado tem essa possibilidade, né, e faz esse trabalho. Nós também estávamos tentando, porque daí o que acontece? Nós poderíamos colocar todos esses trabalhos que são feitos por voluntários como vocês, poderia ser colocado esse trabalho na imprensa, gratuitamente, ou para que as entidades pudessem ter acesso à imprensa, porque eu entendo que isso tem que ser divulgado, esse trabalho que vocês fazem, as pessoas têm que conhecer as pessoas que são voluntárias, porque a gente percebe que essas pessoas precisam se agarrar em alguma coisa. E aí o mundo aí fora está oferecendo de tudo para que elas se agarrem, mas, infelizmente, coisas ruins, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que nós temos fazer com que essa informação que o senhor passou para nós hoje chegue em todas as casas, chegue em todas as famílias, porque o que está acontecendo lá na casa a gente não sabe. E, às vezes, por essas informações é que a pessoa vai saber como agir dentro de casa mesmo. Então, seria só isso. Obrigado por esta oportunidade. E parabéns pelo trabalho. Vamos ao vídeo. Depressão é uma doença como outra qualquer. Não dá em árvore, dá em gente. Em qualquer tipo de gente. Deprimidos disfarçam, tentam enganar que estão bem, porque não querem dar trabalho, porque têm vergonha, se escondem. Deprimidos também riem, conversam, contam piadas. Sabe Deus a que preço, de onde tiram essa força, mas conseguem. Só por fora. Por dentro, a depressão come solta. E a pessoa se rói de angústia, uma aflição que paralisa, que inutiliza. As pessoas não são o que a gente imagina, nem o que a gente espera que sejam. As pessoas são o que conseguem ser. É preciso levantar a capa de preconceito que a gente tem com o suicídio. A ideia de que a pessoa era fraca, molenga, sem fé na vida, sem Deus no coração. Frescura, ingratidão, mimimi. Gente, ele tem tudo. Como é que pode ter depressão? Ai, eu no lugar dele eu ia estar bem feliz. Não, nada disso. Você no lugar dele ia estar bem feliz também. Não importa dinheiro, corpo bonito, boas parcerias, amor. Se fosse assim, depressão também não dava em padres cheios de Deus no coração. Depressão dá em quem está vivo. E ninguém é menos ou pior porque tem depressão. E ninguém está livre de ter um dia. Sofre, entre outras coisas, pela solidão, pela incompreensão, pelos olhares e dedos apontados de quem julga que não entende. As mesmas pessoas piedosas que amparam rapidamente quem tem câncer, jogam para o lado quem tem depressão. O que é a depressão senão um maldito câncer na alma? Só sabe quem passou ou quem teve a coragem de acompanhar de perto. A depressão ela vai tomando conta do seu dia a dia. Dormir é difícil, acordar também é. Uma dor tão infinita que parece que não vai passar. A pessoa se mata para se livrar da dor, porque viver ficou insuportável. A impressão é de que não tem volta, mas tem. Tem terapia, tem medicação. Se esse for o seu caso, procure ajuda. Não desista. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver esperança, vale a luta. Vocês querem fazer mais algum comentário sobre o vídeo? Eu gostaria. Então, fica à vontade. Falta acrescentar aqui a situação principalmente das mulheres do interior, né, deste município, né, que elas sofrem violências domésticas muito fortes e não têm condição geográfica de pedir socorro, porque o socorro ali está muito longe para elas, né? Na capital, melhor dizendo, na cidade aqui, é mais fácil de alguém perceber, mas lá fora não é.
né? E tem pessoas que sofrem bastante com isso e, consequentemente, o índice de suicídio aumenta porque não tem como a gente controlar nem dar apoio, porque são pessoas que, além do suicídio ser um mal silencioso, né, ele também, nessas condições lá de fora do âmbito das autoridades, do olhar das autoridades, ela fica mais difícil de se controlar. Muito obrigado a todos. Vereador Neylor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, né, pessoas que assistem a gente pela internet. Senhor Jonas, em seu nome eu queria agradecer e parabenizar todo o seu grupo, né, pelo serviço. A gente sabe que não é fácil você juntar pessoas que se voltem preocupadas e querendo ajudar outras pessoas, né, e mais difícil ainda fazer com que elas não dispersem, né, ainda mais sabendo que é voluntário, né, não incide dinheiro nenhum para ninguém, a não ser o aquecimento do coração de saber que você está auxiliando uma outra vida, às vezes até a se findar, né? E eu ia comentar, mas realmente o que passou aí no vídeo, né? A depressão é uma doença silenciosa e muito pouco compreendida, né? Eu já acompanhei, até pelo fato de trabalhar na saúde, né? Diante do CAPS e outros setores, que realmente é complicadinho a vida de quem está com depressão. Chega até a ser, às vezes, humilhada, né? Como diz, apontado o dedo e dito que é frescura, que é da cabeça da pessoa, que não tem o que fazer. E, então, a compreensão dessa doença é muito grave. E outra coisa que o senhor falou, que foi bem, a tecnologia, as mídias hoje, para vocês, nós debatemos aqui alguns meses atrás aí, até jogos eletrônicos hoje que insinuam e fazem menção para crianças se suicidarem, né? Seria a prenda dos jogos eletrônicos. Então, é uma doença moderna, um fato muito preocupante e que a gente tem que se ater a isso, né? E o carinho, a compreensão, eu acho que ainda é o melhor remédio. Parabéns para vocês e contem com a gente. Obrigado. Obrigado. Vereador Paulo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais colegas vereadores, a nossa vereadora, o pessoal que nos prestigia e, principalmente, essa associação. Só parabenizar, porque realmente a gente vê na própria família, é difícil uma família que não tem problema. Vai da gente ir atrás e ver e analisar. Eu me deparei, com pouco tempo atrás, com uma pessoa de mais de 90 anos com depressão. Então, não tem idade, não tem nada, cabe a nós ir atrás também. E o que nós temos que parabenizar mesmo o grupo, a Associação Provida, porque, olha, é um trabalho muito bom e muito importante, atual e necessário. Obrigado. Vereador Gildo. Eu quero saudar a todos os presentes aqui, Tenente Coronel Érico, né? Coronel Érico, meu amigo de longa data. O Jonas, né, Jonas? Sim, senhor. Vocês todos por esse trabalho voluntário e, sobretudo, maravilhoso que vocês fazem. Vocês sabem que o ser humano é dotado de bilhões de neurônios no seu cérebro. E a sua cabeça, como diz o ditado, cada cabeça é uma sentença. Então, é difícil trabalhar com pessoas, porque todas elas têm um pensamento, né? Então, é difícil mesmo. Agora, assim, é até difícil de entender como é que alguém comete suicídio. Muitos por medo, outros por ingestão de drogas, o álcool, que os leva, dívidas, né? Que eu conheço gente que se suicidou por conta de dívidas. Agora, observando biologicamente, nós deveríamos gostar da nossa vida, defender a nossa vida, ferro e fogo, porque todos sabem que durante a concepção do ser humano, numa situação de quando da nossa fecundação, aquele contato entre homem e mulher, são cerca de 250 milhões de indivíduos que disputam um lugar para ser qualquer um de nós aqui. Não é verdade? Isso é o que a medicina diz. E, de repente, você vem para cá e
vive mal ou tenta suicídio, eu sempre digo, eu gosto tanto da vida que eu queria viver 1 bilhão de anos. A vida é maravilhosa, com todos os seus problemas e dores e cansaço, e eu vejo a vida desse jeito. Mas como a nossa cabeça é extremamente complexa, e em função de que muitos não recebem desde a base a questão familiar, né? Questão familiar e as modernidades de hoje, onde pai e mãe praticamente não ficam em casa, onde as crianças ficam em escolas, em creches, que não recebem aquela base concreta de família, de Deus no coração, né? De medo, inclusive, e aí elas acabam, né? Muitas cometendo esse tipo de coisa. Eu vejo assim a vida sobre outro prisma, né? Mas olha, parabéns, Jonas, para você e todo o seu grupo aí. Parabéns, porque se a gente, nessa vida, se eu conseguir salvar só uma, minha vida, eu acho que já valeu, né? Mas tudo que fizermos em função do nosso próximo, eu acredito que a natureza conspirará a favor, né? Então, parabéns a vocês todos, quanto com a gente, que a gente puder fazer, estaremos sempre à disposição de vocês. Forte abraço. Se for possível, falar. À vontade. Então, na nossa concepção, o ato suicida, ele não é... A pessoa não quer morrer, ela quer matar o sofrimento, quer acabar com o sofrimento. E eu não consigo, Jonas, não consigo mensurar a dor do outro através da minha medida. A medida é do indivíduo, da pessoa que está sofrendo. Certamente, se eu tivesse naquela condição, com as minhas facilidades, eu não optaria pelo suicídio. Mas ela, por ter sofrido e não suportar aquela dor, não há como medir esse tipo de dor moral e sentimental, né? Medir de acordo com o nosso parâmetro é muito difícil. Talvez seja injusto. E aí fica difícil da gente entender por que o outro se mata, né? A gente sempre diz nos nossos cursos que o ato suicida ele não é falta de Deus, é falta de amor entre as pessoas, de compreensão entre as pessoas, de respeito mútuo, de aceitação da pessoa como ela é, independente que eu concorde ou não como ela esteja ou seja. Mas eu preciso respeitar aquele ser humano. Eu não respeito as atitudes ilegais dele, mas o ser humano, aquela pessoa, aquela criatura que está ali diante de mim, eu preciso respeitar, compreender o drama dela, me colocar, usar a empatia que os voluntários do União Provida, eles procuram sempre nos atendimentos se colocar na posição do outro, para não haver rejeição, porque nós trazemos dentro da gente os nossos conceitos e preconceitos. E muitas vezes isso daí atrapalha a nossa percepção do porquê que o outro se matou, né? Aí é dolorido demais, porque a gente começa a medir de acordo com a nossa visão. Fica difícil. Tá. Só me resta cumprimentar que o Grupo União Provida da nossa cidade, e porque é um atendimento voluntário, gratuito e sigiloso. Sim, senhora. O resto foi dito pelos nossos colegas, né, que continuem nessa campanha, que estaremos sempre à disposição do senhor. Muito obrigado. Jacir. Boa noite, Sr. Jonas. Dizer que sejam bem-vindos e venham quantas vezes preciso nesta casa, que com certeza essa Casa de Leis aqui tem representantes de alto nível. Dizer o trabalho de vocês na questão de voluntário. A gente encontra tão poucas pessoas voluntários hoje, né? Recebendo salários já não são voluntários, mesmo pagos, muitas vezes são falhos, né? Eu acho um trabalho maravilhoso, a pessoa que se dá de graça, se dá o seu tempo de graça para o próximo. Isso eu acho que é muito agraciado por Deus. E dizer mais, eu tenho um irmão, ele entrou em depressão, nós simplesmente não observamos nada, tinha família, casado, e chegou em fase de delírio.
Até hoje ainda é bastante depressivo, tá? Os meus medicamentos, acompanho a igreja e tudo, mas eu acompanhei o sofrimento dessa criatura de muitos anos. Hoje, graças a Deus, está bem recuperado, está bem, mas a gente teve isso dentro da família. Eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente vê o sofrimento de uma criatura dessa. E dizer também que nós estamos aí à disposição no que nós pudermos ajudar vocês também, olha, de coração de alma. Queremos ser um voluntário. O senhor tocou num ponto que é muito importante destacar. Além da pessoa que está deprimida, ela sofrer, os outros que estão ao lado, não é fácil conviver. É como se fosse uma doença contagiosa. Não tem vírus, não tem nada, mas um passa a situação para o outro. E fica difícil conviver com um ente querido que muitas vezes não reage como a gente gostaria que fosse. Né? Fica complicado. E ela é traiçoeira, né? Ela não demonstra, né? Esse que é o problema. Não demonstra. Vereador Sandro. Acho que já todos falaram o que tinha que ser falado. Só quero parabenizar o senhor e todos os voluntários e dizer que nós temos que, através da mídia, de uma forma ou de outra, além de divulgar o trabalho de vocês, trazer mais voluntários para prestar esse grande trabalho e nós, numa tentativa de diminuir esses números que aqui foi mostrado, que realmente é assustador. Mais uma vez, parabéns e conte com essa casa e com esse vereador. Vereador Luiz Alberto. Eu gostaria, em nome do senhor Jonas, saudar a toda a associação aqui presente pelo relevante trabalho que presta à nossa sociedade. Confesso que a depressão, o mal do século, a gente não consegue visualizar, senhor Jonas. Não consegue. A gente não consegue infiltrar ou filtrar o que está passando na cabeça de um ser humano. Foi dito aqui pelo senhor Jonas, pelos meus colegas, que muitas vezes uma pessoa com bom relacionamento, apessoada no seu limite, não se sabe o que está passando dentro do seu ego. E eu fico muito feliz em recebê-los aqui hoje. A importância ímpar para nós, porque muitas vezes, eu posso dizer até, senhor Jonas, que o senhor está falando, em nome de toda a sua equipe, para nós aqui, nada mais é do que uma palestra importantíssima, porque todos os setores da nossa vida, nós temos esses distúrbios. E eu quero aqui dizer que essa doença, como foi dito, né, um mal silencioso, e as informações contidas nesse boletim são de suma importância. Então, eu deixo aqui, em nome do senhor, a todos os membros da associação, o nosso carinho, o nosso abraço, e continuem, porque encontrar pessoas como vocês é muito difícil. É dificílimo que se doe, que se deixe do seu tempo para atender o seu próximo. Então, fica aqui o meu abraço a todos e, o que for possível, pode contar com a gente. Muito obrigado. Senhor Jonas, nós temos ainda... Gostaria que o senhor ficasse ali, as considerações ainda. E como nós tínhamos conversado já, é bom que toda a associação saiba, os vereadores e a vereadora também, de que nós temos que fazer a divulgação também sobre as nossas emendas impositivas que nós temos aprovadas para todo ano no orçamento. E de que estejam preparando as documentações necessárias que a gente possa também, de certa forma, individualmente, os senhores vereadores e a vereadora, fazer uma contribuição por ela, seja mínima individual de cada um, que o pouco junto será bastante, que para a gente poder estar dando esse auxílio também. E também, no encerrar da sessão, posteriormente, eu gostaria que o senhor e os acompanhantes ficassem por aqui para a gente fazer uma foto oficial e a gente deixar uma matéria no site da Câmara, porque as pessoas que visualizem também tenham o prazer de ver, né, a oportunidade que tiveram, e bem como nós tivemos a oportunidade, e estamos tendo a oportunidade para que a gente passe à sociedade a importância do trabalho voluntário de cada um dos senhores.
Então, nós que agradecemos, pode ter certeza que essa casa estará de braços abertos sempre quando necessitarem e estarem aqui. Então, a gente deixar também à disposição plenário da Câmara, quando necessário para alguma reunião, alguma coisa, que isso aqui é a casa do povo. Dizer que nós estamos à disposição e deixamos aí as considerações finais para o senhor Jonas, em nome da Associação União Pro Vida. Nós estamos, de veras, muito agradecidos pela receptividade desta Casa de Leis, né, e esperamos, confiantes, de que daí surjam alguns benefícios que estão fora do nosso alcance, né, para a população que a gente entende muito sofrida, né. Só quem tenta o suicídio é por sofrimento bravo, né, e a gente precisa estender a mão para essas pessoas. É um mal que foge ao controle nosso, porque a pessoa não consegue verbalizar. Certamente, a maioria dos senhores aqui já tiveram o tal do nó na garganta, que não consegue dizer nada. A pessoa não consegue expressar que sentimento é que ela está sentindo, né? Bem redundante, né? Ela está sentindo alguma coisa que ela não consegue expressar, não consegue dizer, ou por vergonha, ou porque não consegue. Aquilo é uma novidade para ela, ela não consegue dizer. E a quantidade de psicólogos que tem disponíveis é insignificante para o universo de pessoas com essa patologia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Jonas, e mais uma vez reiterando que essa casa está à disposição e de braços abertos aí para a Associação União Pro Vida. E gostaria daí, no término da sessão, a gente fazer essa foto oficial para colocarmos no site da Câmara. Terminada a palavra livre, passamos ao pequeno expediente. Pela ordem, vereador inscrito, vereador Gildo Luiz Macelai. Senhor presidente, já todos cumprimentados, eu gostaria de reiterar novamente o ofício encaminhado na data de 24 de abril ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, que é o gerente da Celesc da Regional de Mafra, para que viesse até essa casa para expor para nós e para toda a sociedade porto-unionense a respeito daqueles R$500 mil que serão investidos aqui para melhoria, para aumento da capacidade elétrica para os nossos usuários. Então, dia 24 de abril foi encaminhado e foi recebido lá. Tem o termo de recebimento aqui pela senhorita Amanda, ou senhora Amanda Miranda, e de 24 de abril até hoje não recebemos resposta. Não gostaria que fosse refeito o pedido para que ele nos desse uma posição. Bem como também, senhor presidente, desde novembro do ano passado, na verdade, outubro do ano passado, que eu venho pedindo para que a Justiça Federal de Caçador se manifeste sobre a ausência de perito do INSS em nossa cidade, uma vez que todas as pessoas que assim precisam desse trabalho, ou dessa função aí que é atribuição do governo federal, acabam ficando por 3, 4, 5, 6 meses sem a perícia e sem receber. Pessoas de todo tipo alvejadas por problemas de acidentes ou doenças e que acabam sofrendo e muito com a ausência de perito, que fica marcado para fora daqui e que nós, município, Secretaria de Saúde, não pode fazer o transporte dessas pessoas. Então, desde então, senhor presidente, foi encaminhado esses ofícios lá para o doutor Tiago, que nos respondeu com prontidão, e, em seguida, para a Justiça Federal de Caçador, que até a presente data, mais de 40 dias, não nos respondeu. Então, gostaria de reiterar novamente, em função desse ofício, reiterar à Justiça Federal de Caçador que se manifeste sobre a ausência de perito em nossa agência do INSS de Porto União. Também, senhor presidente, por último, eu gostaria que fosse encaminhado ofício ao DEINFRA Florianópolis para que nos fornecesse uma cópia, mesmo que de forma digital, daquele projeto que há tempos foi feito do contorno viário
entre a BR-153 e a BR-280, passando pelo interior de Porto União, que daria agilidade no nosso tráfego, que hoje está um verdadeiro caos, está um verdadeiro inferno, me perdoe a palavra, o trânsito aqui em função de que tudo passa por ali. Gostaria, então, que fosse caminhado ofício solicitando que eles nos pudessem, para que nós tomássemos conhecimento e, de repente, pudéssemos ajudar nas providências para a viabilização do mesmo. Só isso, senhor presidente, gostaria que colocasse meus pedidos em discussão e votação. Se tratar de 3 solicitações, vereador Gildo, estarei colocando em bloco, né, suas solicitações. Tanto ela da Celesc, como do INSS e o DINFRA. Estão em discussão em bloco as solicitações do vereador Gildo. Estão em discussão. Vereador, concordo, permaneço como se encontra. Foi aprovado e peço a Vossa Excelência que faça o auxílio à Secretaria da Casa no encaminhamento e na redação dos mesmos. Eu também gostaria de deixar a Secretaria da Casa, eu recebi uma solicitação, através do WhatsApp também, de um cidadão aqui do Porto União. Eu gostaria que fosse colocado pela Comissão de Saúde, através do senhor Neylor Grabowski, o vereador Luiz Alberto Pasqualin e a vereadora Salime, sobre a averiguação de uma moção que Blumenau aprovou, através da Câmara dos Vereadores, de que trata de voto de protestos ao líder maior do Estado, que questionou no STF o fundo dos hospitais filantrópicos para estarem aptos a receberem verbas. Então, gostaria, para dar uma resposta à sociedade, através do seu Luiz Cedrés, de que fosse averiguado a gravidade do mesmo pela Comissão de Saúde, através do presidente vereador Neylor, que a gente pudesse estar fazendo a averiguação para ver as necessidades que precisamos encaminhar. Terminado o pequeno expediente, nem o vereador inscrito ao grande expediente, passamos à matéria da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mesa. Requerimento número 15, do vereador Carlos Roderley Pinto, solicitando estudos para a criação da intendência na localidade de Santa Maria. Requerimento número 16, também do vereador Carlos, que seja tomado providências urgentes através da administração para que, em conjunto com a empresa que executa o transporte coletivo em nosso município e a Comissão de Transportes da Câmara, para viabilizar uma linha de ônibus que opere pelo menos 2 vezes por semana na localidade Nova Galícia Jangada. Gostaria de passar ao vice-presidente, por se tratar de matéria de autoria do presidente, para que seja colocado em discussão e votação. Os requerimentos lidos pelo primeiro secretário se encontram em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Hélio Weber. Eu gostaria de solicitar, de repente, ao vereador proponente, porque, além da comunidade do Nova Galícia e região, hoje também foi solicitado que a região do Maquinista Molina, e inclusive o pessoal de São Miguel, que não tem mais ônibus, estão solicitando ao município. Então, se o vereador proponente puder incluir mais esses 2 lugares, eu ficaria agradecido. Eu estarei deliberando dessa forma, estarei acrescentando mais, então, deliberando para a questão do Maquinista Molina, que abrange a região do Jardim de Jangada. Continue a discussão. Está em votação. Vereadores e vereadores que concordam como estão. Foi aprovado, será encaminhado pela Secretaria da Casa. Requerimento número 18, 2019, de autoria do vereador Fernando Moreira, que altera o artigo 1º e a Lei Ementa Municipal 4502, de 4 de dezembro de 2017. Requerimento 14/2019, já lido pelo primeiro secretário, encontra-se em discussão. Está em votação única. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontra. Tendo em vista aprovado o requerimento, peço a leitura do projeto. Aprovado o requerimento. Com parecer favorável ao projeto de lei número 18, que altera o artigo 1º da lei, que artigo 1º e a ementa da lei municipal 4.502, de 4 de dezembro de 2017. O referido projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio. Aprovados os pareceres, o projeto vai à votação única.
Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo 36/2019, projeto de lei 18/2009. Estão em discussão os pareceres. Estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Tendo em vista o requerimento de urgência e aprovados os pareceres, o projeto encontra-se em discussão única. Está em votação única. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado e encaminha o mesmo para a sanção. Processo número 32, referente ao projeto de lei número 17, de autoria do vereador Gildo Macelai, que proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques e ambulantes, hotéis e similares no âmbito do município, recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, encontra-se em discussão o parecer da comissão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Foi aprovado em caminho para a primeira discussão e votação. Era o que continha sobre a mesa para discussão na sessão de hoje. Terminada a matéria da ordem do dia, os requerimentos em caminho para a próxima sessão para discussão e votação, os projetos do Executivo em caminho para as comissões pertinentes da Casa, as correspondências recebidas deixo à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Eu gostaria de fazer uma solicitação a todos os senhores vereadores e a vereadora na possibilidade de nós marcarmos uma sessão extraordinária para quinta-feira, às 11 horas da manhã. Tendo em vista a relevância de alguns projetos que adentraram a essa casa, que nós temos que dar a maior agilidade possível pelo Poder Legislativo para a gente auxiliar o bom trabalho do Poder Executivo. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores a possibilidade, então, da concordância para quinta-feira, às 11 horas da manhã, a sessão extraordinária. Senhor presidente, eu sou de acordo, só para informar os presentes, que a sessão extraordinária é sem ônus para o município, que somente eu gostaria que fosse colocada a pauta da sessão. Quais os projetos? Nós temos que aprovar o projeto do Cine, bem como da aquisição do imóvel, do SESI. E a vontade dos senhores vereadores, eu acredito que todos os projetos que estiverem aqui, juntamente com o secretário da Casa e o presidente, nós podemos dar encaminhamento normal para que sejam sanados as solicitações, exceto os vereadores que tenham nas suas comissões ainda tempo hábil e a necessidade de estar exarando pareceres e alguma solicitação de informação. Obrigado, senhor presidente. Então, para quinta-feira, às 11 horas da manhã, convocação da sessão extraordinária, sem ônus para o município. Agradeço a atenção de todos e declaro encerrada a sessão a 18ª sessão ordinária do ano 2019. Após o encerramento da sessão, convido a Associação União Pro Vida para que possamos fazer uma foto oficial para colocar na matéria e o site da Câmara. Muito obrigado e até quinta-feira, às 11 horas da manhã.